meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Uma alegria nós podemos estar aqui nessa noite, adorando a Deus. Aleluia. Motivo de nós podermos estar na casa de Deus, onde que nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Sim, ela vai botar aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Glória a Deus. capítulo 16, versículo 14 e 15. Apenas 2 versículos para a meditação nessa noite. Espero que os irmãos encontrem. Atos, capítulo 16, versículo 14 em diante. Glória a Deus. Aleluia. 8h46. Aleluia. Os irmãos encontraram? Espero que os irmãos encontrem. Atos 16, versículo 14, que vai dizer assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Deus, Os aleluia. irmãos assentam, glorificando, exaltando a Deus. Não é um texto talvez muito relatado dentro da igreja, esses 2 versículos apenas que fizemos a leitura, mas existem algumas aplicações que podemos aprender nessa noite. Glória a Deus. A primeira coisa é entender sobre essa personagem bíblica que vai estar mencionando aqui nesse texto, chamada de Lídia. Lídia, segundo a Bíblia, foi uma mulher de grande influência, a qual foi conhecida sobre a cidade a qual ela morava, a qual era Tiatira. E a Bíblia vai nos contar que nesse momento, essa mulher, a qual era vendedora de púrpura da cidade, a Bíblia vai nos contar que ela vai acabar servindo a Deus, servindo ao Evangelho e o cristianismo. Isso tudo na viagem que ela fez à cidade de Filipe. Nesse momento, quando ela fez essa viagem a Filipe, a cidade de Filipe, a Bíblia vai nos mencionar dizendo que ela vai ter um encontro com Deus. Deus, E aqui eu quero dizer já que quando temos um encontro com Deus, Deus transforma a nossa vida. Quando temos um encontro com Deus, Deus liberta a nossa vida. Encontramos aqui no texto vários personagens que tiveram encontro com Deus, homens e mulheres de Deus, aonde Deus teve um encontro e a vida dele é transformada. Oh, aleluia! E aqui nós vamos se deparar com a nossa vida. É por isso que estamos aqui nessa noite, porque nós temos um encontro com Deus, um encontro marcado. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a E Deus. o personagem bíblico mencionado
chamado aqui nesse texto também é justamente Paulo. Paulo que antes de pregar o Evangelho teve um encontro com Deus. A vida dele foi transformada. E Paulo, nesse contexto aqui, Paulo havia recebido uma orientação de Deus para ir para uma região chamada de Macedônia. Ele vai juntamente com dois discípulos chamados de Silas e Timóteo, segundo o texto da Bíblia Sagrada. E quando eles estão indo para essa região chamada Macedônia, Glória. quando eles chegam em Macedônia, o texto vai nos relatar que eles foram até essa cidade aonde estava essa mulher, Filipe. A Bíblia vai nos mencionar que chegando a essa cidade, Paulo passa uns dias lá, passa um tempo lá, mas eles resolvem em sua consciência ir para um lugar em um rio, perto de um rio, aonde eles costumavam orar e buscar a Deus. E a Bíblia ela vai nos mencionar que quando Paulo está juntamente com seus discípulos para o rio, a Bíblia nos fala e nos menciona que vai chegando um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, para ouvir Paulo pregando, para ouvir Paulo ministrando, para ouvir os sermões de Paulo, porque essas mulheres estavam sedentes de uma palavra de Deus. E aqui eu quero já ministrar para você que você é um canal de bênção. Você é um porta-voz de Deus. Você é um instrumento de Deus para anunciar para aquela pessoa que está sedente lá fora para uma palavra de Deus. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas quando Paulo está ministrando, a Bíblia vai nos contar que no meio desse grupo de mulheres existia alguém específico, uma mulher chamada Lídia, que acabamos de fazer leitura. A Paulo ainda não tinha tomado uma posição diante da presença de Deus. E tudo que Deus queria era que ela tomasse uma posição na presença de Deus. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar já, meu irmão. Oh, aleluia! Às vezes tudo que Deus quer é que nós tomamos uma posição, mas nós ficamos em nosso banco pensando: será que eu vou ou não vou? Será que eu devo ou não devo? E tudo que Deus quer é apenas uma posição na presença de Deus. Oh, glória! Aleluia! Deus. Glória. Glória a Jesus. Aleluia! Mas quando olhamos para esse texto, nós vamos ver que Paulo está ministrando, mas essa mulher ainda não tinha se batizado nas águas, não tinha aceitado Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Essa mulher escuta Paulo, a mensagem está muito boa, a pregação de Paulo está penetrando a vida dela, porque Paulo está pregando as boas novas da salvação, da vida eterna. E talvez a mensagem de Paulo comece a penetrar a vida dela. Chega momentos em nossa vida que a palavra ela precisa penetrar, porque somente penetrando dentro da nossa alma tem mudança e tem transformação. Aqui eu quero abrir os parênteses
O coração dessa mulher abria para a palavra de Deus. Não tinha empecilhos atrapalhando para essa palavra. Porque muitas vezes pessoas vêm para o culto, mas a palavra não penetra. Porque muitas vezes a pessoa vem para o culto, mas sai da mesma jeito e da mesma maneira, porque não tem um quebrantamento da presença de Deus. É necessário em nossa vida, precisamos em nossa vida ter um quebrantamento da presença de Deus. Aleluia. E muitas vezes estamos com o coração endurecido para a palavra de Deus. Não queremos deixar a palavra de Deus entrar. Não queremos deixar a palavra penetrar. Aleluia. Meu Deus. Mas é a palavra de Deus que muda a sua história. É a palavra de Deus que muda a sua vida. Aqui eu quero dizer para você que chegou na presença de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar a tua história. É a palavra de Deus que vai mudar a sua vida e da maneira que você chegou na presença nesta noite. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Mas quando observamos, Lídia está escutando a palavra de Deus. Não sabemos o que as outras pessoas ao seu redor se deixaram a palavra penetrar, mas Lídia está deixando. Lídia quer a salvação da vida eterna, não somente para ela, mas para a sua casa, para a sua família. Dentro da sua casa e dentro do seu lar, ela sabe, precisa Deus entrar com providência. Oh, aleluia. Lídia sabia muito bem disso. E é por isso que ela toma uma posição, se batiza nas águas, aceita Jesus. Agora ela vai começar uma nova história e um novo caminho. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus. Mas eu quero informar que o conhecimento que ela vai ter a partir de agora é um conhecimento novo. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos um conhecimento totalmente errado, totalmente equivocado. Podemos dizer dessa maneira, porque pensamos que não era errado, mas viemos para a igreja, temos o conhecimento verdadeiro. Oh, glória. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aprendemos talvez com a família, ou talvez com alguém, aleluia, um conhecimento falso. Mas quando viemos para a igreja, aprendemos e batemos de frente, na verdade, com o conhecimento da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. E era isso que estava na vida dela. Ela começa a ouvir Paulo, começa a ouvir os sermões, começa a ver as pregações de Paulo. Ela não entendia nada no início, não compreendia nada. Talvez levou tempo para ela aprender. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas com o decorrer do tempo, ela foi aprendendo os ensinamentos de Paulo. Mas quando olhamos para essa mulher, eu quero que você entenda, não olhamos para o erro. Todo ser humano, ele erra. Todo ser humano, ele tem falhas. Desde o livro de Gênesis, nós já vemos erros, nós já vemos falhas. E todo ser humano tem a tendência de errar ou falhar um dia. O único que não falha, o único que não erra, é o próprio Deus. Esse não falha com a sua vida. E quando olhamos para isso, vemos que Lídia, ela existia sobre ela qualidades. O que nós devemos entender, não olhar os erros do seu irmão, mas olhar para as qualidades. Todos o mundo, meu irmão, dentro da igreja, ela possui uma qualidade. Santo é o nome do Senhor Jesus. E é sobre
sobre isso que eu quero falar nesta noite. Aleluia. Sobre as qualidades que Lídia possuía. Glória. São 6 qualidades ao todo. Glória a Jesus. Eu pretendo não ser muito extenso na palavra de Deus. A primeira lição que nós vemos sobre Lídia, ela possuía boas condições financeiras, porque ela morava dentro da cidade. Essa primeira lição, uma qualidade que Lídia possuía, porque Lídia, ela trabalhava com um tecido chamado de púrpura. Não é um tecido muito fácil de trabalhar, é um tecido difícil de ser utilizado e trabalhado com ele. Somente algumas pessoas específicas tinham esse tipo de tecido, porque era um tecido muito caro, e ela tinha um reconhecimento em toda a cidade por causa da fabricação que ela fazia. E isso deixava Lídia com boas condições financeiras. Mas uma coisa faltava em Lídia: faltava o próprio Deus. Aleluia. Não adianta ter mansão se não tem Deus. Não adianta ter dinheiro se não tem Deus. Não adianta ter uma boa conta bancária se não tem Deus em sua vida. Nada resolve, nada adianta. Verdade. Tem muitas pessoas que têm uma mansão, mas está no leito da enfermidade. Tem muitas pessoas que têm uma conta bancária enorme, mas não tem Deus e não tem alegria. Porque a pessoa que não tem Deus não tem alegria em sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A segunda lição que nós observamos: Lídia não tinha preguiça. Observamos para essa lição todo o trabalho que é feito, meu irmão, exige 2 coisas de um trabalho. Eu quero que você entenda aqui. Eu gosto de pregar avivamento, eu gosto de pregar renovo, mas o mais importante é que você saia daqui entendendo essa palavra, entendendo essa mensagem. 2 coisas. Uma delas é dedicação e a outra é esforço. Ela precisa em um trabalho. Para mim chegar aqui nessa noite, para mim trazer uma palavra de Deus na sua vida, precisou 2 coisas: dedicação e esforço. Não é simplesmente eu vim aqui e pregar, meu irmão, mas precisa, meu irmão, de oração, consagração, ou também estudar a mensagem de Deus. Isso é, meu irmão, dedicação e esforço. Para você trabalhar em algum lugar, meu irmão, precisa dedicação e esforço. Para você herdar o reino de Deus, precisa 2 coisas: dedicação e esforço. É necessário para nós herdarmos o reino de Deus essas 2 coisas. Mas tem pessoas que estão esquecendo a dedicação e o esforço. Eu me lembro, meu irmão, que quando eu comecei a fazer a obra, de Deus, a primeira coisa que vem na minha mente: eu vou louvar. Se não dá certo, eu vou fazer outra coisa. Não funcionou o louvor, não deu certo, me atrapalhei todo. Eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, não sabia nem os salmos. Aleluia. Glória a Deus. Não conhecia nenhum versículo, meu irmão. Mas o que é isso? Dedicação e esforço. Mas quando eu comecei a estudar,
Eu me lembro que uma certa ocasião, em um culto de jovens, meu irmão, não sabia quem era o pregador. A igreja encheu, a igreja lotou, como nunca tinha lotado, encheu. E o pastor olhou para mim e disse: hoje você vai pregar. Na hora eu fiquei meio espantado, mas eu tinha uma mensagem. Quando comecei a pregar, olhava para o relógio espantado. Terminei a mensagem, 10 minutos. Saí de lá arrasado em 10 minutos de palavra. O pregador geralmente leva 45 minutos de mensagem. Mas eu comecei a me dedicar e esforçar mais. Glória a Deus. Talvez hoje você não prega. Talvez hoje você não está fazendo a obra. Mas tudo é dedicação e esforço. Oh, glória a Deus. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. A terceira coisa que nós observamos para o texto: Lídia era obediente. E isso é, na verdade, meu irmão, algo que tem esquecido no meio da igreja: obediência. Tem sido arrancado, na verdade, no meio da igreja, de dentro do templo, meu irmão, porque o povo esqueceu de obedecer à liderança ou daquele que está na frente de um trabalho. Todo homem que não obedeceu aqui no livro da Bíblia Sagrada pagaram um preço caríssimo. Quer um exemplo? Se você olhar para um homem chamado Saul, Deus colocou na vida de Saul para governar Israel, mas ele desobedeceu a Deus. A presença de Deus que estava na vida de Saul se retira da vida de Saul por causa da desobediência. Meu Deus. Saul paga um preço caríssimo por desobedecer a Deus. Aleluia. E Lídia sabe muito bem disso. Lídia tem um entendimento muito grande que ela precisa obedecer, porque a primeira atitude de Lídia foi o quê? Ouvir a mensagem. Mas eu quero que você entenda que nada adianta ouvir se não obedecer. Verdade. O que adianta eu ouvir a mensagem se sair daqui para fora e não obedecer, ou não praticar aquilo que foi ministrado? Verdade. Aleluia. Por amassou, maná. Ei, glória. Glória. A terceira coisa que Lídia faz é obedecer, porque Lídia ouviu o sermão, aceitou Jesus. E Lídia agora tem em sua mente: eu preciso entrar no ensinamento de Paulo, o ensinamento verdadeiro. Isso é obediência. Lídia tem em sua mente obedecer a palavra que Paulo está ministrando, que Paulo está pregando. A quarta coisa, ou quarta lição: Lídia tinha fé em sua vida. Mas eu quero que você entenda que quando Lídia tinha fé, aleluia, Aleluia. quando Lídia tinha fé, aleluia, precisava em sua vida ser aperfeiçoado, porque Lídia tinha fé, mas precisava ser aperfeiçoado. Talvez você está aqui nessa noite, precisa se aperfeiçoar em algo da sua parte ou da sua área. E Lídia tinha fé em Deus,
Glória a Deus. Por isso que ela aceita Jesus. Por isso que ela se batiza nas águas. Santo, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lídia tinha fé e estava justamente se aperfeiçoando a cada momento, a cada dia mais. A quinta lição: Lídia era determinada e corajosa. Mas quando olhamos para essas duas palavras, determinada e corajosa, eu quero que você entenda que a mulher naquela época é diferente de agora. Verdade. A mulher de agora pode trabalhar como um homem. Não há uma desigualdade. Mas naquela época não. Verdade. A mulher não poderia trabalhar. A mulher não poderia fazer esse tipo de serviço que ela vai estar fazendo. Talvez alguém olhou para ela e disse: ora, não é serviço para você. Desista. Para de sonhar. É projeto falido. Talvez alguém orou com essa palavra, mas o que tinha no coração dela é determinação e corajamento para vencer na vida. Aqui eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Talvez alguém lançou uma palavra de desânimo para a sua vida. Tudo que você precisa é determinação e corajamento para vencer no dia a dia. Talvez alguém orou em sua vida e disse: olha, para por aí mesmo, porque você não vai conseguir, você não vai além. Mas olha você ali, você conseguiu chegar nessa noite. Oh, glória. Não é por causa das palavras, é porque dentro de você existem essas duas palavras. Orar para canto, orar manaia. Aleluia. Talvez alguém chegou ali e disse: ora, isso é assunto para o seu marido. Talvez alguém chegou ali e disse: ora, é serviço para o homem, não é serviço para a mulher. Desista agora quando ainda dá tempo. Talvez o coração de Lídia, talvez até pensou em desistir, até pensou em parar. Mas se Lídia tinha parado, Lídia não tinha conseguido. Você chegou até aqui lutando, passando na prova, não por causa do desânimo das pessoas, não por causa das palavras de desânimo das pessoas, mas porque você acreditou em você. E é por isso que você chegou aqui nessa noite. E Lídia tinha em sua vida essa palavra. Lídia tinha em seu coração determinação para vencer os dias maus, porque ela sabia muito bem que as palavras chegariam. As palavras, ela tem dois objetivos, meu irmão: tem poder para dar vida e também para tirar. Verdade. O poder está em nós, se nós queremos dar vida para a pessoa ou tirar a vida. Mas eu quero aqui informar para a igreja de Cristo que nós temos o poder para dar vida, para gerar vida daquele que está morto. Ora, marcando na manaia. Meu Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Glória. A sexta coisa, é aqui que eu quero encerrar. Lídia era hospitaleira. Quando olhamos para Lídia, Lídia tem no seu coração essa palavra. Mas em Atos capítulo 16, vai falar de uma outra história, de Paulo e Silas.
Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, mas são pegos, são levados dentro do cárcere, aprisionados. Lá dentro estão pregando o Evangelho. Aí imagina a luta de Paulo e Silas, mas não parando de pregar, não parando de falar de Deus, mesmo passando na prova. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Naquele momento, a Bíblia vai nos informar que mais adiante, Paulo e Silas vão ser soltos, e vai ter um convite para Paulo e Silas. O convite é o seguinte: dessa mulher chamada Lídia, Paulo e Silas vão na minha casa. O convite foi lançado para aquele que estava ministrando a palavra de Deus para essa mulher. Eu quero que você entenda que Paulo e Silas estavam machucados, estavam com ferimentos. Tudo que Paulo e Silas precisavam era o quê? Uma palavra. Glória a Deus. Até o momento, Paulo e Silas estavam liberando a palavra. Mas aquela mesma pessoa que Paulo e Silas estavam confortando com a palavra, Paulo e Silas foi confortado com a palavra. Aleluia! Aqui eu quero que você entenda que um dia você estava fraco, mas hoje você está forte. Glória a Deus. Um dia você estava desanimado, hoje você está motivado. E você, meu irmão, nós somos, meu irmão, a geração que deve pregar as boas novas para aquele que está lá perdido no mundo lá fora. Aleluia! Deus poderoso. Santo, bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando Paulo e Silas estão dentro da casa, eles estão sendo confortados pelas pessoas que estão dentro da casa de Lídia. Porque dentro da casa de Lídia teve salvação. Aleluia. Paulo e Silas não eram de ferro, meu irmão. Não era de aço, meu irmão. É verdade. Tem momentos em nossa caminhada que cansamos também. Meu Deus. Tem momentos em nossa história que desanimamos também. E Paulo e Silas sabiam tudo que eles precisavam era apenas uma palavra. Porque uma palavra, ela pode mudar tudo. Oh Deus. E Lídia vai ter essas 6 qualidades. E aqui eu quero encerrar dizendo o seguinte: que todos nós temos falhas. Todos nós erramos. Aleluia. Mas todos nós possuímos uma qualidade. Uma qualidade específica. Aleluia. E muitas vezes olhamos para a falha, olhamos para o defeito, olhamos para o problema, não olhamos para a qualidade. Mas que nós vemos olhar não o erro, mas as qualidades. Verdade. Eu quero encerrar fazendo uma oração com a sua vida, pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus. A igreja pode se colocar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, aqui se encontramos, Pai, na Tua presença, Pai. Que o Senhor, Pai, possa derramar, Pai, a Tua unção poderosa, Pai. Que essa palavra, ela não foi em vão, Pai. Ela foi para fortalecer, Pai, a vida espiritual, Pai, de cada um que chegou em Tua presença, Pai. Levanta, Pai, aqui no nosso meio, Pai, homens e mulheres de Deus, Pai, que precisam fazer a Tua obra com urgência, Pai. Mas eu creio, Pai, que
que o Senhor está entrando em providência, Pai, dentro de casas, Pai, dentro de famílias, Pai, que nesta noite, Pai, todo empecilho do inimigo, Pai, todas as barreiras de Satanás, Pai, saem em retirada, Pai, a partir de hoje, Pai, uma nova história, Pai, pode ser feita, Pai, na vida dessa pessoa, Pai, na vida desse irmão, dessa irmã, Pai, que chegou na Tua presença, Pai, que o Senhor toma, Pai, a direção de cada um, Pai, na Tua presença, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa, Pai, falar no coração de cada um, Pai, que essa palavra não foi em vão, Pai, que essa palavra ela possa penetrar, Pai, como uma espada de 2 gumes, Pai, que entra dentro da alma, Pai, que ela transforma, limpa, purifica, Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória! Oh, Jesus. Amém, glória a Deus.